tarde a todos. Meu nome é Edilene Macedo Lobato Nakauchi, sou farmacêutica bioquímica com experiência em farmácia hospitalar, pesquisa clínica e operadora de plano de saúde também. Atualmente desenvolvo minhas atividades na DIAF como farmacêutica e fiquei responsável por apresentar para vocês algumas informações sobre o Palivizumab. Então, o Palivizumab é o programa de prevenção da infecção pelo vírus sincicial respiratório, que é um dos principais agentes etiológicos das infecções do trato respiratório inferior de crianças menores de 2 anos de idade, com risco elevado da doença. Cerca de 75% de bronquiolite, 40% de pneumonia e broncopneumonia. O Ministério da Saúde disponibiliza o Palivizumab nas seguintes apresentações: 50 mg, com preço atual de 2018, que é R$ 1.554, apresentação de 100 mg, R$ 2.264. Por que a gente trouxe esses valores para que vocês observassem a importância do custo deste medicamento? A dose preconizada pelo Ministério da Saúde é 15 mg por quilograma de peso. É uma aplicação a cada 30 dias, com intervalo de 5 doses. Na verdade, são 5 doses ao ano. A sazonalidade ela ocorre a partir de fevereiro no norte do país, em março no nordeste, no centro-oeste e no sudeste, enquanto que no sul é a partir de abril. Então, vai de abril a agosto. Pode ocorrer antecipação para o mês de março. Alguns prescritores solicitam para que o paciente esteja imunizado quando começar a sazonalidade. Todas as informações do Palivizumab elas podem ser encontradas no portal da Secretaria Estadual de Saúde. Nesse portal você pode clicar, entrar no Vigilância em Saúde, assistência farmacêutica, componente estratégico da assistência farmacêutica, programa de prevenção da infecção do vírus sincicial respiratório. Ao chegar nesses links, você consegue chegar em uma página que tem todas as orientações necessárias para que você possa dar entrada nos processos, no Vigilantes. Então tem o manual, tem a nota técnica de 2017, tem todos os formulários necessários para que você possa fazer o cadastro. O cadastro ele é realizado no Vigilantes. No site da DIV, você vai até a parte inferior direita e consegue localizar o Vigilantes. Você clica no Vigilantes e vai aparecer um campo onde você vai inserir o login e a senha. Ao entrar com o login e a senha, aparece 4 retângulos. E é bem importante frisar que você vai utilizar onde consta listar requisições. E aí, quais seriam os principais critérios que o Ministério da Saúde disponibiliza esse medicamento? É para crianças com menos de 12 meses de idade, que nasceram prematuras com idade gestacional, menores ou iguais a 28 semanas. Crianças com até 2 anos de idade, com doença pulmonar crônica ou doença cardíaca congênita com repercussão hemodinâmica demonstrada. Desdobrando essas informações, nós temos 4 critérios que são disponibilizados no Vigilantes. Então, ao cadastrar os pacientes, vocês irão marcar em um desses critérios ou até em mais de um critério. O primeiro, menor de 1 ano de idade, com idade gestacional de 28 semanas. Segundo, menores de 2 anos de idade com doença pulmonar crônica. Menores de 2 anos com cardiopatia congênita, cianótica. Menores de 2 anos com hipertensão pulmonar grave, insuficiência cardíaca congestiva. O que é importante frisar?
que não são feitas aplicações fora do período de sazonalidade. O número de aplicações autorizadas para cada paciente dependerá da idade e quando esse paciente entrou no programa. A documentação deverá ser atualizada a cada ano para aplicação. E o paciente receberá o palivizumab enquanto se enquadrar na faixa etária do critério correspondente. Esse ano, nós vamos disponibilizar a nota técnica de 2018 até no máximo final de abril. As principais alterações estão no fluxo de entrega pelo almoxarifado da Secretaria Estadual de Saúde e o armazenamento pela UDAF. Atenção também quanto às transferências, os encerramentos, bem como os arquivamentos dos documentos. Há também orientações para os casos de surto, controle dos estoques do palivizumab, considerando a importância do valor destes medicamentos, eventos adversos e farmacovigilância. Fiz um desenhinho de um fluxo para ajudar vocês nas principais perguntas que nós recebemos. O bebê nasce, né, no hospital, maternidade, e ele pode ser um paciente ambulatorial ou um paciente intra-hospitalar. Se ele for um paciente intra-hospitalar, quem cadastra é a regional. As UDAFs registram as aplicações e controlam os estoques. Esse paciente, após a alta, é transferido para o município de origem. Então, a farmácia hospitalar deverá informar a regional que esse paciente foi transferido. Então, ele passa a ser um paciente, na sequência, ambulatorial. As unidades do CEAF, do município de residência, cadastram esses pacientes no Vigilantos. O processo físico é encaminhado para as regionais, que registram as aplicações realizadas pelo polo de aplicação e anexam os recibos no Vigilanto e controlam esses estoques. Para fazer esse cadastro, o que é importante? Que tenham todos os documentos obrigatórios digitalizados no Vigilantos. Os documentos são a Carteira Nacional do SUS, a certidão de nascimento, o CPF e RG do responsável, o comprovante de residência, a ficha de solicitação do palivizumab, a receita médica, o termo de consentimento, o laudo médico e a justificativa. Para pacientes pós-internação, é importante a cópia do relatório de alta. Por que eu coloquei 2 bebês ali? Para vocês lembrarem que cada paciente tem o seu cadastro, cada paciente tem a sua receita médica. Então, é importante que não venha na receita médica RND, que é comum isso acontecer. Quando é gêmeos, tem o RNA, o B, e cada um tem o seu próprio nome e o seu próprio cadastro. As solicitações. O cadastro dos dados do paciente, a primeira solicitação a gente considera como um novo cadastro. Só que o cadastro ele é único. A segunda solicitação, possivelmente para o ano seguinte, a gente deve alterar o cadastro existente e não fazer um novo cadastro. O envio dos documentos devem ser digitalizados e é bem importante ter atenção para os pacientes que foram incluídos em critério 1. É válido somente até 12 meses de idade. Então, automaticamente o sistema ele exclui os pacientes de aplicação quando ele foi incluído no critério 1 e tem até 12 meses de idade. Não é necessário enviar o processo para a DIAF. Quando a solicitação for deferida, é importante encaminhar os documentos à Regional de Saúde, e quando a solicitação for indeferida, os documentos são arquivados no município. Como que vocês vão acompanhar se a avaliação foi autorizada, se foi negada ou pendente, ou se não foi avaliada ainda?
pelas cores que aparecem no sistema. Se for azul, está autorizado. Se foi vermelho, está negado. Se foi laranja, está pendente. E se foi branco, não foi avaliado. É importante frisar também que a maioria das situações que ficaram pendentes os processos foi principalmente por esses motivos aqui. Enviavam documento dos pais somente a frente, não incluía o verso, faltava assinatura em alguns documentos eram anexados no cadastro de outro paciente. Havia situações em que faltava preencher a ficha de solicitação, faltava resumo de alta, dentre outros. Mas o mais importante que a gente trouxe para vocês aqui foi a questão da falta da receita médica com a solicitação da dose preconizada pelo Ministério da Saúde. Trouxemos alguns exemplos para que vocês pudessem vislumbrar essas situações e evitar que elas voltassem a acontecer, para que a gente pudesse otimizar esse processo. Então, situações de prescrições como essa aqui, que não tem a dose de 15 mg por quilograma de peso, ou que a dose foi fixa na prescrição. Mas se a criança vai ser pesada a cada aplicação, dificilmente ela vai ter o mesmo peso. Então é importante que realmente a gente siga o que está na portaria. Algumas prescrições vêm sem data, sem o carimbo e assinatura do médico, além de restringir uma aplicação. Como citamos anteriormente, temos a apresentação de 50 mg e de 100 mg, mas aqui foi prescrita somente a apresentação de 100 mg. Aqui exemplos de prescrições que foram aprovadas e que a gente trouxe como modelos. A primeira ali tem palivizumab 50 mg ou 100 mg, ampolas aplicar a dose de 15 mg intramuscular, uma vez ao mês nos meses de junho a agosto. Outro exemplo aqui, palivizumab, ele não colocou qual a apresentação que nós teríamos, mas colocou ali que é para aplicar 15 mg por quilograma de peso a cada 30 dias, pesar o bebê no dia da aplicação. Outro exemplo aqui, de uma prescrição com os mesmos critérios, que vai ficar disponibilizado para vocês. Agora, o processo foi aprovado, a gente trouxe um pouquinho do fluxo para vocês entenderem. A DIAF, ela analisa os processos e emite o parecer. Avalia o consumo médio mensal, faz a programação, a previsão para distribuir essas doses, seja mensal e anual, envia a listagem dos pacientes do Vigilantes para o Ministério da Saúde, assim como o controle dos estoques que vocês têm. O almoxarifado, ele armazena e controla o estoque do imunobiológico refrigerado, realiza a logística de entrega e o recall de devolução. As regionais e as UDAFs cadastram os pacientes intra-hospitalares, recebem o palivizumab do almoxarifado, armazena e distribui para os polos de aplicação, e o farmacêutico da UDAF anexa os recibos e controla também os estoques. A unidade do CEAF cadastra os pacientes ambulatoriais, o farmacêutico realiza a supervisão de todo o processo, que envolve desde o recebimento até a dispensação, e também a farmacovigilância, bem como os eventos adversos. E o polo de aplicação realiza o contato e o agendamento das aplicações, aplica as doses de palivizumab e orienta também os hospitais quanto à diluição e às aplicações. Então, como eu falei para vocês, é muito importante que vocês tenham o devido cuidado ao receber esses palivizumabs. Então,
a gente deve adotar as mesmas orientações do Manual de Rede de Frio, disponível no Ministério da Saúde. Quando vocês receberem, por favor, anotem tudo o que for necessário. Realmente, se a temperatura está na média preconizada de 2 a 8, se tiver alguma irregularidade, por favor, informem a DIAF, comuniquem para que a gente possa tomar as devidas providências. Outra coisa importante também que a gente observou é a questão da diluição das doses. Como tem as duas apresentações, a gente queria assim destacar que a de 50 mg ela é diluída com 0,6 ml de água para injetáveis. E a de 100 mg é 1 ml de água para injetáveis. Por que a gente sinalizou isso? Para evitar que ocorram subdoses, uma vez que a tendência é seguir a mesma diluição. E conforme a bula, essa é a orientação. Outra coisa importante é também, quando fazer o preparo, homogeneizar com bastante cuidado para evitar a formação de espumas. As aplicações do palivizumab, conforme demonstrado aí nas fotos, é preferencialmente na região vasto lateral da coxa, porque é uma região que tem menos vascularização e também nervos. Então, preferencialmente concentrar as aplicações em dias determinados para o compartilhamento de frascos. Considerando o custo principalmente, o ideal seria otimizar essas doses. Mas, se ocorrer de um paciente que foi transferido, precisar de uma aplicação, vocês têm que justificar o que ocorreu para que a gente possa justificar também para o Ministério da Saúde. Mas é importante que esse bebê receba essa aplicação. A regional, a UDAF, fornecerá ao polo de aplicação a lista de pacientes autorizados, retirada do Vigilantus, e o polo de aplicação entrará em contato com os responsáveis pelo paciente para agendamento, conforme comentamos. Essa lista de pacientes para aplicação, ela é retirada do Vigilantus, e é muito importante vocês observarem a data de início e a data do fim do ano de 2018, né, para poder extrair essa lista e marcar nos pacientes autorizados. Vai gerar uma lista semelhante a esta aqui, que vai ser enviada para vocês. Após a aplicação, existe um recibo de palivizumab. Esse recibo do polo de aplicação é enviado para a regional. O farmacêutico da regional faz o registro da aplicação no Vigilantus até o último dia do mês. A regional deve incluir esse recibo digitalizado no Vigilantus e arquivar no processo físico. As informações sobre o registro da aplicação no sistema, no manual do Vigilantus, do usuário do Vigilantus. Essa aqui é uma planilha com os dados de consumo mensal de cada regional, que obrigatoriamente deve ser enviada até o último dia do mês. Por que tem que ser enviada para nós até o último dia do mês? Porque através desse controle de consumo, bem como dessa outra informação aqui, que nós extraímos os dados para poder enviar as doses para vocês. Então, é importante que vocês nos enviem até o último dia do mês, para que as doses sejam disponibilizadas para os pacientes em tempo hábil. Todas essas informações que nós comentamos aqui, elas estão disponíveis nas legislações vigentes e referenciais. Nós temos a portaria 53, a portaria 522 de 2013, temos também as notas técnicas do Ministério da Saúde, da DIAF também, além dos sites que nós disponibilizamos para que vocês possam fazer as consultas. Aqui o contato, para que vocês possam tirar algumas dúvidas.
Se mesmo assim, depois de toda esses detalhes que nós passamos, restar dúvida, por favor, encaminhe um e-mail, perguntem, nós estamos disponíveis lá para esse contato.